Nós vamos à lista quanto do BES. O senhor pode aqui revelar alguns dos nomes desta lista e a importância que tem no peso do passivo do BES? É assim, o Banco Espírito Santo chegou à situação que chegou, o Banco Espírito Santo de Portugal, em Portugal, por diversos aspectos, e um deles é um enorme desvio de capitais para Angola, da ordem dos 3 mil milhões de euros, 5, tal mil milhões de dólares, enfim. E qual foi o destino desse dinheiro? Evaporou-se. Nós ouvimos o antigo presidente do BES Angola, dizer que não sabia onde estava o dinheiro, o que é no mínimo estranho, porque nos bancos há registros, há papéis, há registros informáticos. Mas então por onde é que foi esse dinheiro? Foi, essencialmente, para a clique, para a elite do MPLA. Desses 3 mil milhões... Mas o senhor sabe os nomes dessas pessoas ou não? Sei eu e sabe muita mais gente. Só acho estranho é que a Comissão Parlamentar de Inquérito em Portugal não os conheça. Mas é assim... Mas pode dizê-los aqui ou não? Posso, naturalmente. O empréstimo mais significativo... Todos queremos ouvi-los. O empréstimo mais significativo de todo este montante é entregue. É um empréstimo a Marta dos Santos, irmã de Eduardo dos Santos, para que ela tenha desenvolvido, e está a desenvolver, um empreendimento imobiliário em Talatona, que é uma cidade perto de Luanda. Talatona, para quem não conhece Angola, está para Luanda como Cascais está para Lisboa. Então a senhora Marta dos Santos, irmã do Presidente, está a desenvolver um projeto imobiliário com o construtor José Guilherme, construtor português, e foi buscar ao BES 800 milhões de euros. E depois há empréstimos de todo tipo, naturalmente não todos desta dimensão. Há um empréstimo de 50 milhões aos filhos de Eduardo dos Santos, Gisé dos Santos e Coriondú, parte do qual, aliás... Mas é sem garantia? Tudo empréstimos sem garantia. Aliás, há empréstimos de tal ordem sem garantia que a um conjunto de membros do Comitê Central do MPLA, Pitra Neto, Ferreira Neto, França Nedalu, Fernando Piedade, João Lourenço, Maria Mambo Café, etc., os membros do Comitê Central do MPLA receberam em empréstimos sem garantia aproximadamente da ordem dos 10 milhões de dólares cada um. Estamos a falar sempre de dólares. O mais curioso é que há um general a quem pedem o dinheiro de volta e ele tem a descaramento de dizer eu pensei que isto era oferecido. E de facto é oferecido, porque não há garantias. E repare, todo este dinheiro foi gasto em Angola nos mais diversos investimentos que eles quiseram fazer, em gastos. Há uma clínica onde se trata normalmente a elite do MPLA, que se chama Luanda Clinic Center, que tem um gestor, Dino Matros, que teve algo da ordem dos 20 e tal milhões de dólares. Portanto, isto foi tudo aos milhões, foi um fartar vilanagem. Mas não só foi um fartar vilanagem em Angola, e eu quero recordar que durante muito tempo disse que andava capital angolana a vir para Portugal. Não, foi exatamente o contrário. Foi capital português que foi para Angola para pagar estes desvarios. Mas há algo ainda muito... correção aí... Deixa-me só concluir. Mas há algo ainda mais dramático e estranho, que é... Parte das compras que as elites angolanas fizeram em Portugal foram feitas não com dinheiro que vinha de Angola, mas com dinheiro dos depositantes do BES. Ou seja, as pessoas que tinham o seu dinheiro no BES, aquelas que compravam papel comercial do Grupo Espírito Santo e que metiam o seu dinheiro confiando no BES, não imaginavam que parte desse capital era entregue à elite angolana para comprar propriedades em Portugal. Paulo Moraes, nessa lista de que tem conhecimento e que vai revelar à Comissão, quanto sei... Sabe que eu acho até estranho esta Comissão Parlamentar, que é sui generis, poder-me-iam ter pedido os nomes e a lista anteriormente, porque eu mandava com todo o gosto, depois estava que me tivessem telefonado, em vez de estarem a fazer um requerimento, e agora eu vou receber um requerimento, sim, e responderei formalmente. Não há necessidade de formalidade. Eles notificaram-no pela comunicação social, tanto quanto há mais portugueses nessa lista? Há também portugueses, mas deixe-me só dizer... Há mais empresas portuguesas? Há também empresas portuguesas nesta lista, mas deixe-me só dizer, ficará para outro programa isso, não se importa. Mas deixe-me só... o suspense nessa matéria. Mas deixe-me só dizer o seguinte, esta Comissão Parlamentar, até porque eu já falei deste assunto, nomeadamente aqui num programa, penso que em janeiro, salvo erro, poder-me-iam ter pedido os nomes, eu mandava com todo o prazer, com todo o gosto, embora isto não dá gosto a ninguém, este assunto, e detentores dos nomes poderiam ter confrontado o ex-presidente do BES Angola com esses nomes. E eu acho estranho que só me tenham pedido os nomes depois do presidente do BES Angola lá ter passado. Sim, e ter dito que não podia revelar. Eu não sei essa informação, o Dr. Paulo Moraes terá as suas fontes, eu não sei se isso é verdade ou não. De qualquer forma, o que sei é que muito do dinheiro desses 3 mil milhões, 3 mil e tal milhões de euros, que supostamente foi do BES para Angola, muito dele ficou cá.
Não foi. Até se fala que parte em malas, guardado em não sei onde, e não sei quê. Sim, mas o crédito para o BES Agora foi. bem, agora, o que eu me interrogo é porque é que isso aconteceu. Se isso é verdade, e é, que de facto os 3 mil e tal milhões foi do BES para Angola, ou foi, pelo menos se não foi, o dinheiro para voltar ficou cá e foi aplicado cá por angolanos, dinheiro, portanto, português. Se isso é verdade, porquê é que o BES fez isto? Eu peço desculpa de interromper, mas isto é completamente imoral. Para quem foi depositante do BES, quem comprou papel comercial do GES, saber que aqui bem perto, em Aveiras de Cima, há uma propriedade dos filhos de José Eduardo dos Santos, que foi comprada não com dinheiro do petróleo angolano, não com dinheiro angolano, mas com dinheiro dos depositantes do BES. Mas como é que se pode saber isso? Que o dinheiro era dos depositantes do BES e não de lá? Foi um empréstimo do BES exatamente aos filhos de Eduardo dos Santos. Para isto? Para esse efeito. Eu não sei. Mas Senhores, temos apenas 2 minutos. Dólares. Vamos seguir em frente com a questão do BESA. É uma questão, enfim, que entronca aqui perfeitamente. Completamente. O senhor tem informações que parece ninguém ter, Paulo Moraes. Acho estranho. A Comissão Parlamentar de Inquérito ao BES é uma comissão sui generis. Apesar de tudo, é bom que tenha existido esta comissão, porque, por um lado, sabe-se há muita informação que hoje chega ao público que não teria chegado de outra forma. E, por outro lado, também se vê a forma como a própria Comissão funciona. Desde logo, há algo que me faz imensa impressão, e penso que a maioria dos cidadãos fará, que é o facto de que os criminosos que andaram envolvidos e andaram a destruir milhares de milhões de euros são convidados a ir ao Parlamento e sentam-se ali à cabeceira da mesa. Era mais ou menos como num julgamento, o juiz sentar o réu ao seu lado e os advogados, magistrados, etc., ficavam todos à frente, que é algo inimaginável, e depois vão com aquele ar altivo e dizem que lhes apetece. Nós assistimos a situações como o Sr. Battaglia, presidente da ESCOM. Sobretudo, tem fraca memória. Eles não vão lá como arguídos, eles vão lá como testemunhas, para ajudar a Comissão de Inquérito a descobrir. Não, uma Comissão de Inquérito em lado nenhum do mundo funciona assim. As Comissões de Inquérito nos Estados Unidos e Inglaterra, os inquiridores estão do lado e os inquiridos estão em frente e prestam provas e declarações perante. Nos Estados Unidos até é mais alto. Absolutamente. Mas nós assistimos a coisas, como seja o Sr. Battaglia, atual presidente da ESCOM, dizer que num negócio de 27 milhões desviou 21 milhões. 80% do negócio. Num negócio só. Isto é crime, chama-se administração danosa. Pois o senhor levantou-se, foi-se embora, nem os deputados disseram nada de especial, nem a polícia o veio prender. Mas esse crime depois foi corrigido porque saiu uma lei que permitia trazer para cá o dinheiro outra vez. E sabe que houve também um despacho que não é isso que eu estou a dizer. Num ato de gestão de uma empresa, num negócio só, desvia 80%. Não é assim que as empresas distribuem lucros. Sim. É em assembleias gerais, é com propostas da administração. Mas ali, um ato de administração... Mas qual era o negócio? O negócio de submarinos, naturalmente. E qual era dentro do negócio de submarinos? Era o das contrapartidas. Sim. Ou seja, as contrapartidas que praticamente a comissão daquilo foi uma coisa, eles diziam que aquilo era a comissão das contrapartidas. E depois retirou dessa comissão 80%. Mas há 2 semanas atrás, a propósito da Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso BES, afirmou que sabia para onde é que uma parte do dinheiro do BES foi canalizado nos empréstimos para o Espírito Santo Angola. Porque há aqui aquela celeuma de que há 3,3 mil milhões que ninguém sabe onde euros que ninguém sabe onde estão. E o meu amigo disse que sabia onde estaria uma boa parte deste dinheiro e que iria divulgar e tinha aqui a lista. Que é uma lista complexa e que vai divulgá-la faseadamente, não é? Diga assim a boa da verdade, não sou só eu que tenho a lista, para que fique claro. Mas todo esse dinheiro, os 5,7 mil milhões de dólares, portanto 3, tal milhões de euros, que dão origem a um buraco entre Portugal e Angola, 3 milhões de euros... diz que nunca saíram de Portugal. De 3 mil milhões de euros. Enfim, o primeiro dos empréstimos é um empréstimo de 800 milhões de dólares à Armados a Eduardo dos Santos, a Marta dos Santos. Quanto? 800 milhões de dólares para ela levar a cabo um empreendimento imobiliário em Talatona, que é perto de Luanda, com o construtor José Guilherme, curiosamente, aquele que deu uma prenda de 14 milhões de euros ao Ricardo Salgado. Esse é o maior dos empréstimos. Depois há muitos pequenos empréstimos de cerca de 10 milhões de dólares a quase todo o Comitê Central do MPLA, a pessoas como Roberto Almeida, que é vice-presidente do MPLA, Ferreira Pinto, João Lourenço, Piedade dos Santos e outros. E depois há investimentos, quer em Angola,
como seja uma clínica, que é a Luanda Clinic Center, que tem um empréstimo de cerca de 20 e tal milhões de dólares, portanto, investimentos em Angola, mas também investimentos cá. Há herdades em Portugal, compradas com esse dinheiro, nomeadamente da filha do presidente de Angola, José dos Santos, e do seu irmão Coriondú, aliás, bem perto daqui, a 50 ou 60 km de Lisboa, em que compraram uma grande herdade e foram buscar 50 milhões de dólares aonde? Ao BES Angola. Naturalmente, o tal dinheiro que o Álvaro Sobrinho diz que nem sequer saiu de Portugal, são empréstimos que o BES Angola fez a pessoas da nomenclatura angolana e que eles investiram cá, nomeadamente nessa herdade e numa série de apartamentos, mas essa lista existe e, maioritariamente, é gente ligada e na esfera de Zé Eduardo dos Santos. Enfim, o Paulo tem contactos, fruto do combate à corrupção, terá contactos privilegiados nessa área, mas os deputados que fazem parte da Comissão de Inquérito não teriam facilmente acesso a essa lista? Eu imagino que sim. Acho que a deviam pedir, nomeadamente ao BES Angola, podem fazê-lo. É evidente, e deviam também saber o que é que aconteceu àquela garantia. O Paulo, parte, está disposto a dar essa lista à Comissão Parlamentar de Inquérito? Naturalmente que sim. Uma vez que, aparentemente, não devem ter conhecimento dela, não é? Imagino que não, porque se ninguém sabe onde está o dinheiro e eu sei, é um pouco estranho, eu também acho. Em primeiro lugar, a corrupção está quantificada e o facto é que Angola é um dos 20 países mais corruptos do mundo. Portanto, Portugal, situa-nos também... Portugal está em 33º lugar, também não é um lugar também vergonhoso. Não é propriamente um lugar honroso, não é? Não, porque em termos do que a Europa Ocidental somos o terceiro país mais corrupto da Europa e só temos atrás de nós, em pior situação, a administração pública grega, que está completamente desestruturada, e a italiana, que ainda tem hoje muita influência da própria máfia sobre a administração. Por isso, Portugal tem um lugar vergonhoso em termos do que é o cenário europeu. Aliás, não só tem um mau lugar, está em 33º lugar, como tem depois um recorde muito vergonhoso esse sim, que é, na última década, entre 2000 e 2010, o país que mais degradou a sua situação em termos de transparência foi justamente Portugal. Portanto, não só estamos mal, como temos vindo a piorar a uma forma muito, muito acelerada. Defina-me a corrupção em Portugal. A corrupção em Portugal está bem dividida na administração central e na administração local. Na administração central faz-se sentir mais através das verbas do Orçamento de Estado. Nós temos inúmeros casos de corrupção. Mas aqui a atribuição de verbas seletiva... Atribuição de verbas seletiva... Aliás, todos os grandes investimentos em Portugal nos últimos 20 anos tiveram associados casos de corrupção. Eu lembro a corrupção na Expo 98, no Euro 2004, no BPN, no BPP, nas parcerias público-privadas, nos submarinos, enfim, são todo um conjunto de casos. E repare, são casos muitos, reiterados, ao longo de muitos anos, com os mais diversos atores. E pior, cada um destes casos que eu citei, poderia citar mais, custaram largos milhares de milhões de euros à sociedade portuguesa. A dívida pública, que neste momento em Portugal é 131% do produto interno bruto, deve-se fundamentalmente aos casos de corrupção, porque é evidente que cada um destes casos, reiteradamente, ao longo de muito tempo, ficam muito caros e fizeram a dívida pública que temos. A dívida pública tem como principal razão a corrupção. Depois há a corrupção da administração local, que é de outro tipo, é mais ao nível de concessão de licenças, de alvarás, e que está quase sempre ligada às questões do urbanismo e do ambiente, mas que é gravíssima porque foi através do urbanismo das câmaras municipais em Portugal que se concedeu a um tipo de traficantes, que se chamam pomposamente promotores imobiliários, a possibilidade de comprar terrenos por tostões e vendê-los a milhões, com margens de 600, 700, 800%, só equivalentes em Portugal a um outro negócio, que é o tráfico de droga. Ou seja, o tráfico de solos, a que se chama urbanismo em Portugal, tem margens exatamente iguais aos de tráfico de droga, com uma vantagem. É que no momento em que um promotor imobiliário apresenta um documento, um alvará de loteamento, uma licença de construção, não só mostra o título que lhe dá o ganho económico, como atesta ali, com aquele documento, a amnistia ao crime que acabou de cometer. Ou seja, é um negócio que dá margens equivalentes às da droga, e ainda por cima dá simultaneamente amnistias, portanto torna-se mais perverso e por isso o poder local está completamente tomado por estes atores. É evidente que depois isto também contribuiu a que tínhamos chegado a uma crise em que estamos mergulhados. No início da crise, portanto, final de 2008 e início de 2009, 70% da dívida privada, portanto, das pessoas e das empresas, era dívida imobiliária. A dívida, digamos, de investimento e de apoio à economia, o financiamento de apoio à economia, representava apenas 5 vezes menos do que isto.
Bom, e depois ainda havia um terceiro setor, que era um terceiro aspecto, que era a dívida a bens de consumo, aquilo que se diz, os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades. Isso representa apenas 15% de metade da crise. Portanto, a corrupção em Portugal é que nos trouxe, quer a nível da administração central, destruiu completamente as contas públicas, a nível da administração local, criou este tipo de negócio que destruiu até o setor produtivo, fez com que um conjunto de empresários tivessem passado da área industrial e da área agrícola para a especulação imobiliária e, no fundo, essa especulação imobiliária criou uma dívida gigantesca, que representa, aliás, hoje uma bolha imobiliária que está na banca e que faz com que, inclusivamente, a banca não tenha hoje capital disponível para emprestar às pequenas e médias empresas. Portanto, isso paga-se diretamente. Absolutamente, estamos todos a pagar isso. E não é bem todos. Estão a ser poupados ao pagamento da crise exatamente aqueles que a provocaram. Exato. Foi o setor financeiro e o setor da especulação imobiliária, porque esses não pagam a crise. Porquê? Porque têm um conjunto de vantagens, entre as quais isenções fiscais. Nós, em Portugal, por via desta especulação imobiliária, temos neste momento 2 milhões de casas vazias, a maioria das quais nem sequer é tributada em termos de IMI e de IMT. Porquê? Porque essas casas não estão em nome dos proprietários, estão tituladas em fundos de investimento imobiliário fechados, que estão isentos de IMI e de IMT. Portanto, esses que provocaram a crise, ainda por cima são poupados ao pagamento da crise. Há um outro elemento que nós temos uma imprensa livre. No entanto, eu quase que me atrevia a dizer que não temos gente com o vigor do Rafael Marques e deste jornalista da República Popular da China que arriscam tudo, literalmente tudo, na denúncia de um caso. Absolutamente. Nós precisávamos, também temos bons exemplos em Portugal. Temos gente excelente, não há dúvida nenhuma. Mas não temos uma prática. Por exemplo, vamos lá ver, no transporte de situações que eventualmente Angola induza na nossa vida económica e financeira, nós temos uma dificuldade imensa em retratar essas situações, não é? Até aliás, grande parte da imprensa já tem algum controle de capital angolano. Algo que me faz confusão e até entristece, não só a mim, mas quem estuda estas matérias, é que de facto não há um escrutínio em Portugal ao capital angolano que por cá passa. Fala-se muitas vezes de investimento angolano, mas vamos lá ver, o investimento angolano tecnicamente é investimento, mas não é de facto investimento. Porque não há criação de riqueza, não há criação na área industrial, nem na área agrícola. Ou seja, os angolanos trazem dinheiro para Portugal, mas é para comprar participações no BPI, no Millennium, na Ótimos... Capital não produtivo, metido em só na Ótimos e por aí fora. Ou seja, capital produtivo não existe, não há criação, não há geração de emprego por via do capital angolano que cá se coloca. Aliás, quando se fala do perigo e da ameaça dos angolanos levarem daqui o dinheiro, eu acho que efetivamente não há perigo nenhum, porque eles vão levar daqui o quê, se não fizeram cá nada? Apenas vieram comprar participações em entidades que já existiam e que eram dos seus amigos com quem interagem habitualmente. Porque vão levar o quê? Os apartamentos de luxo que compraram no Estoril? Vão pegar neles e levá-los para Luanda? Isso não é possível, obviamente. Portanto, os angolanos não tiram daqui o dinheiro jamais, porque não têm capacidade de andar tão livremente e tão à vontade, apesar do seu capital ter uma origem muito suspeita, em mais parte nenhuma do mundo. Em nenhum país era possível haver tanto capital com origem desconhecida como em Portugal. Eu recordo há uns largos anos, como um grande escândalo em Itália, quando se descobriu que Gaddafi era acionista da Fiat. Pois aqui, esta clique, esta elite angolana corrupta, que vive à custa dos recursos naturais do seu país, investe em Portugal sem qualquer tipo de escrutínio. Há um outro problema importante também. Uma vez em conversa com um advogado nos Estados Unidos, ele disse-me esta máxima: o denunciante, the whistleblower, é quem perde sempre. Aliás, numa instituição pode haver alguém extremamente ético, com uma deontologia intocável, que decida, não, isto não pode ser feito, eu vou levar isto à Procuradoria, pela porta da frente. E normalmente essa pessoa que faz isso, essa denúncia, queima-se. Profissionalmente, muitas vezes socialmente também, cria uma série de energias negativas à sua volta. Há convenções internacionais que protegem os organizações denunciantes. como a sua, manifestamente. E Portugal, curiosamente, assinou-as todas, das Nações Unidas, da OCDE, portanto, Portugal a assinar convenções é muito rolesto. Depois a cumpri-las é que já é um pouco mais difícil, porque o Estado português depois não só não combate a corrupção, como pelo contrário organiza-se por forma a incentivá-la. Aliás, há um relatório da semana passada que diz exatamente isso, que Portugal é um dos países que nada tem feito no sentido de proteção dos seus denunciantes. O relatório tem 8 dias. Mas, enfim, o relatório também não nos admirou, já sabíamos que a realidade é essa. Mas é evidente que era bom que em Portugal
como naturalmente noutros locais, mas aqui estamos agora a falar de Portugal, começasse a haver proteção de denunciantes. É evidente que a luta de Rafael Marques é muito mais difícil, porque em Angola, inclusivamente, a sociedade civil está completamente asfixiada. Aliás, hoje mesmo, a Transparência Internacional, nós próprios, a Rafael Marques, emitimos um comunicado dirigido ao governo angolano, no sentido de exortar o governo angolano a libertar minimamente a sociedade civil. Nós temos exemplos recentes em que... No caso do jovem Nito Alves. Nito Alves, é inconcebível que se permita que um regime prenda durante 2 meses o Nito Alves apenas porque o jovem resolveu fazer umas t-shirts a falar mal do Presidente. Portanto, isto já é completamente inadmissível na cena internacional. Tenho pena que o governo português, e aliás outros governos europeus, não tenham essa capacidade de denunciar esse tipo de situações na velha tradição da Europa. Eu recordo-me bem, no tempo em que a Europa denunciava as atrocidades em termos de defesa dos direitos, de não cumprimento e não respeito pelos direitos humanos que havia para lá do Muro de Berlim. Portanto, a Europa era muito lesta a denunciar todos esses casos e hoje a Europa parece que perdeu essa veia de defesa dos direitos humanos. Da Guerra Fria. Depois há casos estranhos, pelo menos. O Brasil, por exemplo, teve um grande vigor na acusação de entidades angolanas por crimes de facto terríveis, tráfico de seres humanos, tráfico de mulheres, coisas repelentes a todos os títulos, e a parceria estratégica entre Angola e o Brasil não foi sequer tocada, de modo que entre nós haverá questões relacionadas com o circuito financeiro. Sabe, é que em Portugal há uma subserviência por regra do poder político ao poder económico. E com o crescimento do poder económico angolano em Portugal, essa subserviência acentuou-se. Ou seja, conforme os angolanos foram comprando ações e participações em empresas portuguesas, e ao mesmo tempo compravam essas participações, compravam a capacidade de dominar a política em Portugal. Como a política em Portugal se submete aos negócios, e os negócios hoje são em parte angolanos, nós assistimos, aliás, a situações que até põem em causa a própria segurança do Estado português, porque temos administradores e empresas ligadas a Angola, que são simultâneos. Dou-lhe um exemplo. O deputado Paulo Mota Pinto é o deputado responsável no Parlamento por fiscalizar os serviços de informação portugueses. E, ao mesmo tempo, na zona, é administrador e é empregado, digamos, trabalha para Isabel dos Santos, filha do presidente angolano. Portanto, há aqui um bypass direto entre os serviços de informação portugueses e o regime angolano. Eu não percebo realmente o que é que o Parlamento anda a fazer para não acautelar este tipo de situações. Colocar a fiscalizar os serviços secretos portugueses. Alguém que tem fidelidades ao regime angolano é no mínimo esquisito. Aqui fica. Já vi que vou ter que trazer aqui o deputado Paulo Mota Pinto depois dessa sua afirmação, mas será seguramente muito bem-vindo para pôr o seu ponto de vista. Muito obrigado. Muito obrigado, por ter vindo a este Jornal das 9.